e as palavras que eu necessito usar, mas Ele intercede por você neste momento. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Só pra Ele, vem orar. Vem orar. Levante as suas mãos e cante. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Levante as suas mãos aos céus. Diga: Espírito Santo, eu creio que o meu clamor está subindo até o Senhor. Receba, Senhor, a minha oração. Receba, Senhor, o meu clamor. Oh, Pai, nós te pedimos nesta hora que o Senhor ouça a oração deste povo. Agradecemos pela oportunidade, meu Deus, de estarmos na Tua casa nesse primeiro dia do ano. Obrigado, Jesus. Ainda hoje nós estávamos aqui, oh meu Pai, consagrando ao Senhor os primeiros minutos desse dia. Hoje, quando o relógio bateu 0 horas, ó Pai, do ano de 2023, meu Pai, nós nos ajoelhamos e oferecemos ao Pai o primeiro minuto, ao Filho o segundo minuto e ao Espírito Santo. Oh meu Pai, eu creio que nós veremos, ó Deus, o resultado disso neste ano. Veremos, meu Pai, que todo aquele que coloca o Senhor em primeiro lugar, todo aquele, meu Pai, que oferece a Ti a primícia da sua vida, a primazia, não ficará também para depois. Com certeza, meu Deus, receberá do Senhor a colheita de tudo aquilo que tem plantado. Jesus, obrigado, obrigado, Senhor. O que hoje começou serão 365 dias, 365 oportunidades que o Senhor nos dará. Nos ajude a usar bem, nos ajude a aproveitar bem, Pai, cada uma delas. E eu creio, Senhor, sim, que o melhor jeito de aproveitar é usando para a Tua glória, é usando para o Teu louvor, Pai, é colocando o Senhor sempre em primeiro, em o nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite. Diga: eu preciso ouvir Tua voz. E vamos aplaudir bem forte o nosso Deus, que Ele merece. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, povo de Deus. Paz do Senhor a todos. Boa noite em nome de Jesus. Amém. Tudo bem contigo, sim ou não? Mais uma vez um feliz ano novo. Caso eu não tenha dado ainda alguém, né? Esse feliz ano novo, que Deus abençoe você, sua família, sua casa, em nome de Jesus, amém? Comeram bastante? Aí nós vamos começar o jejum, viu? Vai todo mundo jejuar agora, para perder o que você ganhou aí nesse Natal, nesse ano novo, né? Mas você sabe que é verdade. Eu já quero até convidar você, que já está no coração, eu vou estar na mesma fé que o pastor Carlos. No domingo que vem nós vamos começar 21 dias já em jejum. Serão 21 dias do jejum de Daniel. Começa no dia 8, domingo que vem, vai ser a nossa Santa Ceia também, tá? Inclusive a primeira Santa Ceia do ano. Não perca por nada, vai ser uma Santa Ceia muito especial. Nós vamos nos aprofundar mais na comunhão com Deus, amém? Tem que começar para valer, irmão. Como diz, tem que começar começando, né?
Se faz sentido isso. Tem que chegar chegando mesmo, pode deixar para depois não, porque eu creio que Deus tem grandes coisas para nós, e se você quer realmente agradar a Deus, já tem que ser do início. Não posso estar esperando um momento, outro momento, não, é agora. Diga glória a Deus. Então se prepara mesmo para que a gente venha consagrar nossa vida a Deus, realmente se dedicar. Vai ser um tempo assim de você se aprofundar mais com Deus. Amém, Jesus? Não é de brincadeira não, nós vamos entrar sério mesmo na presença de Deus, e eu creio que nós vamos ter resultados aí grandes esse ano, começando bem na presença de Deus. Amém, Jesus? É o que eu desejo a você. Mais uma vez eu desejo um feliz ano novo. Mas o que eu desejo, estou desejando a todas as pessoas com quem eu falei hoje é o seguinte: que nunca falte a você o reino de Deus e a sua justiça. E por quê? Porque a Bíblia diz que todas as outras coisas a quais a Bíblia fala ali, vos serão acrescentadas. Então não falte o reino de Deus, a presença de Deus. Então não deixa faltar não. É daqui que nós vamos começar inclusive a nossa mensagem hoje. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6. Você sabe que o que eu estava falando na oração, eu carrego comigo já tem algum tempo. Uma vez eu escutei alguém falar isso e eu gravei, não lembro quem foi, não lembro quando foi, mas eu me lembro muito bem de alguém dizendo assim: olha, não são 365 dias quando o ano começa. Deus está nos dando, na verdade, 365 oportunidades de fazer diferente, de fazer melhor. Amém, Jesus? De melhorar. Então aproveita bem, põe isso no seu coração hoje. Fala: Deus, eu quero aproveitar essas 365 oportunidades que o Senhor começou a me dar, contando de hoje. Hoje já está sendo a primeira. Amém? Aproveite bem esse dia de hoje. Pastor, mas eu fico assim confuso. Como é que é a melhor maneira de se aproveitar cada dia de oportunidade que Deus está me dando? Plantando. A Bíblia diz: quem planta, colhe. Isso é muito verdadeiro. E como é que se planta, pastora? Ou aonde que se planta? Planta no reino de Deus. Coloca Deus primeiro. Por quê? Existe uma regra bíblica. Se você começar a examinar a palavra, olha para o pastor, presta atenção nisso que eu vou falar. Se você começar a examinar a Bíblia, desde lá de Gênesis até Apocalipse, ela tem uma regra que Deus dá muito valor a ela. Qual que é essa regra, pastor? Diga assim comigo: ó, Deus tem que ser o primeiro. Irmão, Deus não aceita segundo lugar. Você vai ver isso desde lá de Gênesis. Você pode reparar, você vai estudando a palavra de Deus, você vê o quanto isso é importante. Deus não fica em segundo plano, Deus não fica em terceiro. Ou Ele é primeiro, ou Ele não fica em nenhum outro lugar. Deus tem que estar em primeiro. E quando Deus encontra alguém que o coloca nesse primeiro lugar, Deus abençoa muito a vida dessa pessoa. Abençoa. Todos aqueles que Deus estava procurando, é aqueles que davam a Deus essa honra de colocar Ele em primeiro lugar. Você pode ver lá, desde Abel, Caim, que foram os primeiros ofertantes, né, quando foram oferecer a Deus. Você sabe que Abel, ele era pastor de ovelhas, e a Bíblia diz que ele pegou do melhor, da primícia, né, do seu gado, ofereceu a Deus. E a Bíblia fala assim, ó, você já reparou esse detalhe? No fim dos dias, o Caim veio oferecer a Deus lá da sua plantio, do seu plantio, da sua lavoura, né, porque ele era agricultor. Mas se você reparar esse detalhe, a Bíblia diz assim, ó, no final dos dias. Quer dizer, depois que já se tinha passado, talvez até o tempo em que se fazia a oferta, a Bíblia não fala nada por acaso. Você concorda comigo? Sim ou não? A Bíblia mostra ali por que Deus não aceitou. Porque Caim pegou tudo de qualquer maneira e foi oferecer para Deus lá no final dos dias. Então fala comigo assim, ó, fala: Deus não fica para o final. Se você deixar Ele para o final, você já não encontra mais Ele. Vai ser assim na volta de Cristo. Quando a pessoa deixar Jesus para aceitá-lo, talvez no final dos tempos ou no final da sua vida, Jesus não vai estar lá mais. Ou nós colocamos Ele em primeiro, ou nada feito. Vamos ler esse versículo que a gente conhece bem, Mateus 6,33, põe lá para mim. O que diz lá? Mateus 6,33. Ele diz: mas buscai, fala mais forte, mas buscai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão o quê? Acrescentadas. Então hoje é o primeiro domingo, amém? Você não sabe a importância que tem de você estar aqui hoje oferecendo o seu primeiro domingo para Deus. Você não sabe a importância que teve hoje, quem estava aqui conosco, quando o relógio bateu lá 0 horas, você oferecer a Deus os primeiros minutos do seu ano. Ô pastor, eu não pude estar aqui presente na igreja por algum motivo, seja ele qual for, mas quando você começar o seu ano, nunca mais esqueça disso, você pode estar onde você estiver. Quando o relógio bater 0 horas, se você não conseguir, bom seria que você estivesse na casa de Deus, na igreja, onde qualquer que seja a cidade ou o lugar onde você estivesse, mas mesmo não estando, faz um propósito de Deus todo ano quando começar, quando bater 0 horas de um novo ano, meu irmão, onde você estiver, dobra o seu joelho e ofereça os seus primeiros minutos a Deus ali. Eu te garanto que isso vai fazer uma diferença muito grande. Você vai ver o resultado disso, porque Deus dá muito valor a isso. Se Deus não desse valor a isso, a essa primazia, a esse primeiro lugar, Deus não falaria disso tanto, como eu falei, que na Bíblia inteira você percebe isso. Desde lá de Gênesis, como eu falei, de Abel, Caim, e aí vai indo pelos reis de Israel, que Deus queria assim o primeiro. Deus criou uma regra que de todos os filhos, o primogênito, você sabe o que era o primogênito? Fala assim, ó, o primeiro nascido era de Deus, pertencia a Deus, e tudo mais, até no Novo Testamento que nós estamos vendo aqui agora. Já no Novo Testamento ele dizendo a mesma coisa, buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Faz isso regra, mas não é só no ano não, faz um propósito também no seu dia, quando você se levantar pela manhã, quando você acordar pela manhã, antes de fazer qualquer coisa, antes de pegar o bendito do celular que hoje se tornou o primeiro, né? A pessoa abre o primeiro, você pergunta assim, né? Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Abre os olhos, pastor. É bom, né? Isso a gente já sabe. Depois que você abre os olhos, pastor, já vou ver lá se tem mensagem no celular. Pastor, não, já faz isso uma regra no seu dia. O primeiro com quem você deve falar quando começa o seu dia é com o Senhor. Diga glória a Deus. Se levanta lá na madrugada, busca, faz esse propósito. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas lute para pôr Deus em primeiro lugar, nas decisões, nos compromissos. Olha, hoje eu tenho 2 opções, eu deveria fazer isso ou fazer isso. Isso aqui, eu estou colocando Deus em primeiro lugar, e isso aqui eu não estou colocando. Então abro mão disso aqui para colocar Deus em primeiro lugar aqui. Amém? Em todas as decisões, porque Deus prometeu, e Ele não falha no que Ele prometeu. Qual foi a promessa que Deus fez? Eu tenho isso como uma promessa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas o serão o quê? Acrescentadas. Aí o tempo vai passando, a gente começa a olhar para as outras coisas, aquilo que deveria ser acrescentado, como eu digo sempre, né? O acréscimo não é você que vai buscar. Deus separa aqui. Deus coloca em 2 categorias, as coisas que precisam ser buscadas, que é o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas que você não precisa buscar, porque Ele vai acrescentar. Preste atenção nisso, povo de Deus. Se Deus está dizendo que vai acrescentar, é porque você não precisa buscar. Pastor, então eu posso ficar em casa o dia inteiro de braço cruzado lá, só orando, buscando o reino de Deus. Deus vai mandar dinheiro lá no meu quintal? Não é isso. Faça a sua parte, como eu sempre digo, milagre, o que Deus acrescenta é aquilo que você não pode fazer. Mas aquilo, meu irmão, que você pode fazer, faça. O resto Deus acrescenta. Você vai ver que vai ser somado em sua vida coisas que você nem pediu, coisas pelas quais você talvez nem lutou do jeito que deveria de lutar. Deus vem e acrescenta, porque você está se esforçando em buscar primeiro o reino de Deus. Isso é verdadeiro. Não perde o seu foco não, que a gente começa a perder o foco, a gente começa a buscar primeiro o reino de Deus, daqui a pouco, não, mas eu tenho que fazer isso primeiro, mas eu tenho que fazer aquilo primeiro, eu tenho que fazer aquilo outro primeiro. Não. Quer ver uma coisa? Vamos lá rapidinho para Colossenses capítulo 1, ainda no Novo Testamento. Depois de Gálatas vem Efésios, Filipenses, aí vem Colossenses, capítulo 1, verso 17.
Colossenses 1,17. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Quem precisar de ajuda, só levantar sua mão que os irmãos te ajudam a encontrar. Colossenses 1, 17. Em nome de Jesus. Isso, está ali na tela também. Irmão, isso não pode ser só de palavras. Tem que ser realmente em atitudes. Esse ano Deus precisa estar em primeiro lugar. Isso vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. Amém, Jesus? Ele diz assim, ó: Ele é antes de todas as coisas. E preste atenção agora, ó. E todas as coisas subsistem por quem? Por Ele. Irmão, preste atenção. Deus é antes de tudo. Deus é a raiz de tudo. E o que existe na sua vida não existe, subsiste. Deus existe e o que vem na sua vida, o que a existir, só existe por causa de quem? De Deus. Ele é a pedra, como a Bíblia diz, a pedra fundamental, Ele é o alicerce. Tira Deus para você ver se a sua vida não cai. Cai. E eu pergunto para você, o que é que você faz primeiro quando você vai levantar uma construção? O telhado? Hã? Dá para começar pelo telhado? Não, a primeira coisa que você faz é o alicerce. Deus é o alicerce. Não é à toa que o alicerce é o mais importante. Agora deixa o alicerce por último para você ver. O que acontece? Você pode pegar uma parede, né, com pressa de construir e começar a pôr tijolo só em cima do chão para cima. Vamos lá, porque não dá tempo de alicerce não, alicerce não dá tempo, a minha vida é muito corrida, tenho que levantar logo essa parede. Levanta ela, levanta a parede sem alicerce. O alicerce a gente vê depois, se der tempo a gente faz o alicerce. O que vai acontecer com todo o seu esforço, aquela parede que você fez? Vai ser perdido, porque ela vai cair, o primeiro vento que der ela cai. Cai ou não cai? Cai, meu irmão, cai. Então, o alicerce não só é o mais importante, como também ele precisa ser feito quando? Primeiro, antes de tudo. Antes de todas as coisas. Está entendendo isso, sim ou não? Antes de todas as coisas, qualquer coisa que você for fazer nesse ano, coloque Deus antes. Coloque Deus primeiro. Decisão que você for tomar, coloque Deus antes. Você não vai perder esforço, você não vai perder tempo. Sabe por que às vezes a gente faz coisa e joga dinheiro fora, joga tempo fora, joga esforço fora, joga noite de sono fora, porque a gente fez por nós mesmos e não colocamos Deus primeiro. Que quando você põe Deus primeiro, você não perde. Diga glória a Deus. Deus, eu devo fazer isso ou não devo? Senhor, eu preciso fazer isso ou não preciso? Senhor, me dirige. Senhor, eu quero que o Senhor esteja à frente. Senhor, isso vai ferir a tua palavra ou não vai ferir? Isso é da tua vontade ou não é da tua vontade? Porque não é só colocar Deus, mas é colocar Ele quando? Primeiro, tem a ordem certa das coisas. Não é só fazer um alicerce, mas o alicerce tem que ser feito quando? Primeiro, porque se você não fizer o alicerce primeiro, adianta fazer depois? Não adianta. Está entendendo isso, sim ou não? Não é só questão da importância, eu estou falando de ordem também. Todo mundo sabe que o alicerce é o mais importante, mas deixa ele também por último para você ver. Não, eu sei que o alicerce é importante, mas não dá tempo de fazer ele agora. Eu vou fazer porque eu sei que é importante, mas depois eu faço. Aí não adianta mais. É o que às vezes a gente faz com Deus. Não, pastor, eu sei que Deus é importante, eu sei, eu vou obedecer a Deus, mas depois já não adianta. Tem que ser o quê? Primeiro, antes de todas as coisas, você faz o alicerce. Você coloca Deus, aí você pode levantar toda coisa que vai dar certo. Diga glória a Deus. Que você levantar em cima, depois de ter colocado Deus, vai dar certo. Olha lá. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, ou vêm a partir dele. Coloca para mim rapidinho na linguagem de hoje.
fazendo favor, ele vai colocar ali, ó, esse mesmo versículo na linguagem de hoje. Antes de tudo ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem o quê? Você está entendendo? Você quer as coisas na sua vida em ordem, harmonia, coloca Deus antes. Diga glória a Deus. Tirou Deus, irmão, acabou a ordem e acabou o quê? A harmonia. A coisa, meu irmão, fica desordenada, a coisa vira bagunça. Então cuidado, volta lá para a Bíblia corrigida, põe para mim o versículo 18, vamos lá, olha o que diz o 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha, a minha Bíblia diz, preeminência. Tem uma outra tradução, acho que a Bíblia atualizada fala primazia. Você sabe o que é preeminência, primazia? É aquela posição de honra. Preeminência, primazia, é estar acima de tudo. Deus tem que estar acima de tudo. Está ali, ó. Aquela tradução fala, para em todas as coisas ter o quê? Primazia. Se Ele não tiver primazia na minha vida, irmão, a harmonia, a ordem acaba. Então toma essa decisão. Como você já começou esse ano, Senhor, os primeiros minutos desse ano é para o Senhor, glória a Deus. Mas e hoje? Foi também? E amanhã vai ser também? Amanhã você já vai acordar naquele desespero, como eu sempre brinco, né? Já acorda atrasado, chutando o cachorro, o gato, põe uma perna da calça, já sai correndo, dizendo, meu Deus do céu, depois eu oro, Jesus, tem misericórdia. Você viu como que acaba a ordem, acaba a harmonia? Se você for procurar Deus no final do seu dia, irmão, você já não vai mais achá-lo. Você coloca Ele em primeiro. Diga graças a Deus. Faz esse propósito com Deus. Deus, eu vou acordar 1 hora antes. Vou acordar um pouquinho antes. Vou buscar o Senhor primeiro, para que o Senhor esteja durante o meu dia, para que o Senhor me abençoe. Irmão, você vai ver a diferença, diante do Espírito Santo, diante dessa luz que está aqui, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Você vai ver. Começa a colocar Deus primeiro. Começa a dar para Deus a primazia. Mais importante. Fulano, olha, queria que você fosse comigo em tal lugar, tal. Fulano, mas hoje é dia de culto, você me perdoa, eu tenho que estar lá na casa de Deus. É a minha primazia. Se você quiser depois a gente vai. Mas primeiro, Deus. Diga graças a Deus. Rapaz, você me perdoa que hoje eu já tenho um compromisso. Hoje é domingo, hoje é dia de estar lá na casa de Deus. Olha, a gente pode ir antes, mas eu preciso de voltar a tempo de estar na casa de Deus. Está entendendo, sim ou não? Faz dele a sua primazia. Faz dele em primeiro. Não só no seu tempo, isso eu estou falando no tempo, né? No seu dia, amanhã, depois de amanhã e tal, mas em todas as outras coisas também. Vou mostrar para você aqui rapidinho, Provérbios capítulo 3, verso 9, põe para mim ali, Provérbios 3, 9, abra sua Bíblia lá, rapidinho, Provérbios, depois de Salmos, né? Fica lá no meio da Bíblia, Provérbios, capítulo 3, verso 9. É o seu tempo, é as suas decisões. Você vai ter muitas decisões importantes para tomar esse ano. Amém, Jesus? E em todas elas coloque Deus em primeiro. Deus vai ferir a tua palavra? Deus vai desagradar o Senhor? Eu sinto que vai. E o Espírito Santo me mostra que vai. Então primeiro Deus, eu abro mão. Como você estava cantando agora há pouco aqui, eu abro mão do que for preciso para que haja primeiro Deus, primeira vontade do Senhor. Amém, Jesus? Sem tudo, relacionamentos. Eu tenho lá, estou andando com uma pessoa que eu percebo que ela está me levando por um caminho que não é tão bom. Você vai ter que fazer escolhas, irmãos. Você sabe qual que é o nosso problema? Deixa eu te falar uma coisa, que nós temos uma dificuldade muito grande. Eu também tenho essa dificuldade, luto contra isso. Nós queremos agradar todo mundo. Fala para o irmão do seu lado, fala, sabe qual que é o seu problema? Fala para ele. Você quer agradar todo mundo, fala para ele. Esse é o seu problema. E você sabe que vai ter gente, meu irmão, vai ter pessoas que nós vamos ter que decidir, muitas vezes,
tirar da nossa vida, desagradar. Esse é o nosso problema. Vai ter momentos na sua vida que você vai ter que tomar decisão. Tem gente que você está vendo que não encaixa, que não está andando junto com você, que não tem Deus em primeiro lugar e está te desviando, hein? Está te tirando do propósito de Deus. Irmão, você vai ter que fazer uma escolha. Não dá. Você vai ter que fazer uma oração sincera, falar: Senhor, eu abro o meu coração, se estiver me atrapalhando, tira da minha vida. E Deus vai tirar. Amém? Às vezes nós temos medo de tomar essa decisão. Nós não podemos ter, não. Seja em relacionamento, seja no nosso tempo, seja em decisões importantes. Senhor, é um trabalho que para mim, olha, iria resolver os meus problemas, eu iria ganhar tanto, mas o que eu tenho que fazer? Vai te agradar? Ah, não vai. Então Deus, eu abro mão. Eu abro mão. Se não for para agradar o Senhor, então eu deixo para lá. Amém, Jesus? Porque não vale a pena. Qualquer coisa que eu construa, pode até construir rápido, aquilo que eu falei, mas eu não coloquei o alicerce, não tem Deus ali dando sustento, não tem Deus ali sendo fundamento, vai cair, irmão. Pode demorar mais tempo ou menos tempo, vai cair, vai cair. Então toma decisão, fala: Senhor, me ajuda a colocar o Senhor primeiro em tudo. Na vida financeira, olha o que diz ali: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E Deus não está falando para você fazer isso e ponto final. Você tem que fazer porque você tem que fazer e pronto, acabou. Não. Deus está falando para você fazer isso porque o interesse é seu. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 10. Ele diz: filho meu, 10, e se encherão os teus celeiros. De que maneira? Abundantemente, e transbordarão de moço os teus lagares. Meu irmão, o interesse é seu. Deus está dizendo: faz isso para que eu possa encher os teus celeiros. Diga glória a Deus. Porque Deus procura pessoas assim. Deus sempre procurou pessoas assim, até hoje Ele procura. Pode reparar na Bíblia, Deus sempre procurou aqueles que honraram a Ele em primeiro lugar, para abençoar. Isso na Bíblia toda. Você vê Daniel lá, que vendo o decreto que dizia: olha, não se pode orar e tal, e ele desprezou o decreto e colocou Deus em primeiro lugar. Deus o honrou, Deus o abençoou. Você vê Davi, colocava Deus em primeiro lugar sempre, Deus o exaltou. Todos os homens de Deus. Abraão, Deus disse assim: Abraão, me dá teu filho, teu único, aquele que você ama. Deus queria ver se tinha o primeiro lugar no coração de Abraão. Deus não queria o filho de Abraão, Deus queria só o primeiro lugar. Você está entendendo que é o que Deus quer? E Abraão não pensa duas vezes. Abraão pega o único filho e diz: Senhor, o Senhor primeiro. Eu amo o meu filho, mas o Senhor primeiro. Misericórdia. Por isso que Deus abençoou tanto Abraão. Porque Deus identificou em Abraão que no coração dele Deus estava em primeiro lugar. Quando ele vai sacrificar o próprio filho, ele levanta o cutelo, o anjo brada do céu: não faça isso. Faz ou não faz? Não. Deus só queria saber se ele estava em primeiro lugar. Deus não quer nada seu. Irmão, Deus só quer saber se no teu coração ele está em primeiro lugar. Se Deus tiver isso, essa certeza, já é o suficiente, e Ele vai nos abençoar. A Bíblia diz ali: se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moço os teus lagares. Deus vai multiplicar, meu irmão, o que você tem, se Ele tiver em primeiro. Você sabe por que Deus não abençoa muita gente? Porque Deus sabe que talvez, se Deus lhe abençoar, Ele vai perder o primeiro lugar no seu coração. Então começa a treinar isso, começa a procurar isso, porque a tua bênção depende disso. Deus nunca vai te dar uma coisa que vai te separar dele. Então, quando Deus tiver a certeza, a firmeza, que Ele pode te dar bênçãos grandes,
que Ele não vai perder o primeiro lugar no seu coração. Você não vai se apaixonar pelas bênçãos, você não vai se apaixonar pelas riquezas e vai esquecer dele, aí Ele te dá. Quem está entendendo, diga amém. Porque tem gente, se Deus der, a pessoa vai se afastar, a pessoa vai se perder. Deus sabe que se acrescentar, se der hoje, aquilo vai tomar o lugar no coração da pessoa e a pessoa vai esquecer dele, vai esquecer de Deus. Então começa a treinar isso hoje, fala: Deus, Senhor primeiro, o Senhor é primeiro, e Deus vai propondo testes, Ele vai permitir que coisas venham para que a gente tome uma decisão, para que a gente possa decidir entre o que a gente quer e entre colocar Deus em primeiro lugar. E aí você vai crescendo na fé, você vai crescendo nesse aprendizado, até que Deus começa a enxergar que no seu coração Ele tem primazia, e Ele vê: agora eu posso abençoar. Diga graças a Deus. Ele quer abençoar, mas Ele tem que ser o primeiro. E como é que funciona essa regra, pastor? Eu quero terminar aqui em Romanos capítulo 11, versículo 16. Vou mostrar para você como é que funciona o mundo espiritual. Como é que acontece quando você coloca Deus em primeiro, quando você oferece algo a Deus primeiro? Como é que funciona? Tudo. Deus, eu sei lá, comprei uma casa, primeiro eu vou abençoar ela, vou consagrá-la a Deus. Comprei um carro, primeiro eu vou consagrar ele a Deus. Eu sei lá, eu fiz isso, tomei uma decisão, primeiro eu vou pedir a bênção de Deus, sempre. Primeiro o Senhor. Quando você faz isso, olha o que vai acontecer. Isso aqui é um princípio bíblico, é uma regra bíblica. Está lá, Romanos, capítulo 11, versículo 16. Romanos 11, 16. Romanos capítulo 11, versículo 16. Quem achou, diga amém. Ele diz assim, ó: se as primícias são santas, santo significa separado, né? Também a massa o é. E se a raiz é santa, os ramos também o são. Pastor, não entendi. Olha para mim, vou explicar para você. Isso é um princípio bíblico. Quando você santifica as primícias, o restante também é santificado. Quando você santifica a raiz, até os ramos que é lá em cima também são o quê? São santos. Isso é um princípio bíblico. Qual é a primeira coisa que nasce numa planta? Qual é a primeira coisa que sai numa semente? É a raiz. É a primeira coisa. A planta não começa a crescer de cima para baixo. Você vê que até a natureza, né, mostra a ordem das coisas de Deus, né? Perfeito ou não é? A planta começa a crescer para onde? Pela raiz. Se você consagra então a raiz, que é a primeira coisa de uma planta, até a última coisa que vai ser os ramos, que são as últimas coisas que saem, também terão a mesma bênção, também serão santos. Está entendendo? Isso é regra, essa regra tem que ser a regra da nossa vida. Muda para mim, fazendo favor, Zé, para a linguagem de hoje. Olha como diz a Bíblia a linguagem de hoje. Ele vai colocar ali, ó: se o primeiro pão assado, depois da colheita, é dedicado a quem? A Deus. Olha só, aqui está muito mais claro, ó. Isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. Você viu como que Deus entende a coisa? Você não precisa abençoar tudo. Você abençoa o primeiro, você abençoa o início, você abençoa o começo, dedica a Deus o primeiro, está lá, o primeiro pão. Que para Deus isso quer dizer que os outros também são dele. Diga glória a Deus. Posso falar uma coisa para você? Tem gente que não gosta quando eu toco nesse assunto, a respeito do dízimo. Hoje eu vou consagrar os dizimistas, está ali o caderno dizimista, até pedi para deixar ali, porque eu faço questão que você coloque o seu nome. Às vezes eu peço para deixar lá no fundo, tem gente que passa direto, vai embora e não põe o seu nome. Não faça isso. Eu quero abençoar você nesse princípio aqui, porque eu creio muito na Bíblia Sagrada. Isso aqui é muito verdadeiro. Você quer que Deus abençoe
todo o seu salário, tira a primícia, o que pertence a Ele, e dedica a Ele, devolve a Ele. Tudo, meu irmão, o que ficar na sua mão, Deus já vai entender que também está dedicado a Ele. Tem a mesma bênção, porque você consagrou a primeira parte. Tem a mesma bênção. Mas seja assim, olha, eu falo porque eu pratico. Não estou falando para você de falar, não. Eu pratico. Quando eu recebo a minha ajuda de custo da igreja, se você não sabe, todo pastor tem uma ajuda de custo, tá? Não é segredo para ninguém. O pastor também come, o pastor também bebe, também mora, né? Então, se dedica a vida aqui, passa o dia todo aqui, então eu recebo essa ajuda de custo da igreja. A primeira parte eu já vou lá e já mando lá, agora está mais fácil, né? Pix, não preciso nem esperar, antes eu esperava chegar lá. Agora não, eu já mando na hora, porque eu não gosto nem de fazer mais nada antes. Na hora, recebeu, eu descobri que está lá, eu já mando na hora. Pastor, está aqui a minha fidelidade. E ele já abençoa, já manda para mim. Deus te abençoe. E por quê? Porque eu aprendi isso muito cedo. Que isso aqui é uma regra bíblica. Se você abençoa o início, até o final é abençoado. Olha lá. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Está entendendo? Sim ou não? Deus não está falando de árvore. Isso aqui é exemplo. Deus está falando do quê? Da nossa vida. Você quer começar um dia bem? Pergunta para o irmão, você quer começar o dia bem amanhã? Então você já entendeu o que você tem que fazer. Precisa falar? Aí você vai chegar lá no final do dia, depois que você já está cansado, derrubado, já brigou durante o dia, já xingou todo mundo, já chorou, já trupicou, já fez tudo que não tinha que fazer, chega lá, vai deitar. Ai, meu Deus, meu Pai. Abençoa, Senhor. Obrigado. Não adianta. Você quer ter um dia abençoado? O que você faz? Está aqui, ó. Se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Você quer ter um relacionamento abençoado? Pastor, eu estou procurando um relacionamento. Você já sabe o que você tem que fazer. Dedica a Deus desde o início. Você quer ter o seu salário abençoado? Tudo que chegar na sua mão, primeira parte, se dedica a quem? A Deus. Em tudo, meu irmão. Tudo. Isso é regra, isso é princípio bíblico. Princípio bíblico são coisas espirituais que Deus colocou, que você vai enxergar o mesmo. Deus não muda, do início até o final da palavra de Deus. Deus não deu para nós, meu irmão, qualquer coisa. Quando Deus foi oferecer para nós aquele que morreria no nosso lugar, Ele deu para nós o primogênito, o primeiro dele. Irmão, se você quer oferecer algo para Deus, não oferece o último não, oferece o primeiro. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Você crê nisso, sim ou não? Toma essa decisão hoje. Primeira parte do seu dia, o primeiro lugar no seu coração, nas suas decisões. Senhor, eu poderia fazer isso, mas porque isso não te agrada, Senhor, eu vou deixar de fazer, porque o Senhor vem em primeiro lugar. Senhor, eu poderia tomar tal decisão, mas eu não vou tomar, porque o Senhor vem em primeiro lugar. Fala para o irmão do seu lado, fala: Deus vê tudo isso e recompensa. Sabia? Irmão, você não precisa ficar atrás de recompensa, mas pode ter certeza que elas virão. Sabe por quê? Faz parte da natureza de Deus recompensar. A Bíblia diz assim, ó: todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é recompensador de quem o busca. Você serve um Deus que gosta de abençoar. Amém? Ele gosta de abençoar. Você não precisa achar que você está incomodando a Deus quando você precisa de uma bênção, porque Deus tem prazer em abençoar. E quem é que Ele tem prazer de abençoar, pastor? Aquele que o honra. Ele diz: ao que me honra, eu honrarei. Amém, Jesus? Quer ver esse princípio na sua vida? Quer ver Deus abençoar até os galhos? Quer ver Deus abençoar todo o restante? Consagra primeiro a Deus.
construiu uma casa, consagre a Deus, desde o terreno. Desde o terreno. Comprou um carro, consagra a Deus, consagre sua vida toda a Ele. Você vai ver, meu irmão, que tudo que ficar na sua mão também vai ser abençoado em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos fazer isso agora. Eu gostaria que você ficasse de pé. E como eu disse para você, é uma importância muito grande você estar aqui hoje no primeiro domingo do seu ano na casa de Deus. Mas é de uma importância muito grande. Por quê, pastor? Porque nós vamos fazer isso agora. Nós vamos consagrar a Deus, oferecer a Deus a primeira parte, o primeiro domingo do nosso ano. E o que vai acontecer? Vai se cumprir aquela regra, aquele princípio vai se aplicar. Se você consagra o primeiro, os restantes também serão abençoados. Amém? Você vai ver que daqui para frente todos os seus domingos serão uma bênção. E que Deus permita que todos eles você esteja na casa de Deus. Que todos eles você esteja na presença do Senhor. Amém, Jesus? E em tudo, faça um propósito com Deus hoje. Fala, Senhor, o Senhor vai estar em primeiro lugar na minha vida esse ano. Amém? Põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos agora. Meu Pai, muito obrigado. Eu agradeço ao Senhor por essa palavra, Pai. Porque o Senhor veio hoje nos despertar, Pai. Que o que o Senhor quer de nós não é o último. Que o que o Senhor não quer de nós, ó Deus, o segundo nem o terceiro lugar. Que se o Senhor é o alicerce, então, meu Pai, o Senhor é o mais importante. E o mais importante vem primeiro. Não adianta eu entender a importância do Senhor e não entender a ordem que o Senhor ocupa. Às vezes sabemos, temos a consciência o quanto Deus é importante na nossa vida, mas não entendemos ainda que o mais importante também precisa ser o primeiro, porque é assim que funciona no mundo espiritual. Para que funcione precisa ser desse jeito. Não basta eu entender que Deus é o mais importante, precisamos entender também, Pai, que o Senhor tem que ser o primeiro no nosso dia, que o Senhor tem que ser o primeiro no nosso coração, que o Senhor tem que vir antes de tudo nas nossas decisões. Jesus, nos ajuda, Pai, a honrar o compromisso que estamos fazendo contigo hoje, de colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu creio que essa decisão que essa pessoa está tomando hoje abençoará toda a vida dela, todo o resto desse ano. Todos os próximos domingos, ó Deus, serão abençoados pela decisão que essa pessoa tomou hoje de oferecer esse primeiro domingo ao Senhor. Talvez essa pessoa poderia ter ficado em tantos lugares, poderia ter ficado em casa descansando, poderia ter ficado com a família, talvez recebeu muitos convites para estar em outros lugares, mas diz: primeiro Deus, primeiro as coisas de Deus, primeiro o meu Senhor. E eu creio, Pai, o Senhor vê tudo isso, o Senhor tem visto, o Senhor honrará, Pai, porque o Senhor não mente, meu Pai. Eu creio no que está escrito em Mateus 6,33, quando o Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E ali o Senhor diz todas essas coisas. E se nós lemos quais são essas coisas, o Senhor está falando das coisas de comer, de beber, de vestir, da moradia, das necessidades básicas que nós temos. Meu Deus, o Senhor diz que o Senhor nos acrescentaria. Eu creio no Deus que acrescenta. Eu creio no Deus que acrescenta. Levante as suas mãos aos céus agora. Fala: Senhor, eu consagro a minha vida. Eu quero que o Senhor esteja em primeiro lugar. Eu consagro esse ano ao Senhor. Amanhã quando eu acordar, meu Pai, não deixa eu esquecer. Fala: primeiro eu vou falar contigo. Antes de tudo, meu Deus, eu quero falar com o Senhor. Fala: Senhor, primeiro eu vou buscar o teu reino, a tua justiça. E eu creio, Senhor, na tua promessa que se cumprirá. Meu irmão, virão acréscimos na sua vida esse ano. Se prepara. Se você seguir firme essa decisão, se você seguir firme, a Bíblia diz: determinando a tu algum negócio, ser-te-á firme. Se você determinar hoje que Deus vai ser o primeiro, você seguir firme na sua decisão, você vai ver coisas que Deus vai acrescentar esse ano na sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Serão acréscimos. Acréscimos são coisas que não vêm pelo seu esforço.
É claro que você vai se esforçar, mas serão coisas que serão presentes dados por Deus. Não vai ser pelo seu esforço, não vai ser pela tua condição, não vai ser pela tua capacidade, não vai ser, serão acréscimos. Coisas que Deus acrescentou, coisas que Deus pôs. Eu sempre digo acréscimos, não foi você que colocou, foi Deus que colocou. Quando é um acréscimo, não estava na sua lista, mas estava na lista de Deus. Deus acrescentou. Escute, eu estou falando acréscimo, é coisa que não está na sua lista. Você não pôs no seu projeto de vida, você não pôs nos seus planos, mas Deus acrescentou. É isso que Deus pôs no meu coração. Pai, eu creio. Jesus nos ajude a ficar firme nesse negócio que estamos determinando, de fazer do Senhor o primeiro esse ano na nossa vida, em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça. E eu creio que todas as outras coisas o Senhor acrescentará. Com as suas mãos levantadas, diga obrigado, Jesus. Diga eu creio. Diga me ajuda a ficar firme neste negócio que eu determinei, em nome de Jesus. E amém. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus, que Ele merece.